Aplauda o Senhor. Glorifique Ele com os seus lábios. Tu és santo, Senhor Jesus. Digno somente Tu és, Senhor, de receber toda a honra, glória e poder. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Fecha os teus olhos. A palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 24, no versículo 7, diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abrimos o nosso coração, Senhor, nesta manhã. Que entre o Rei, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. Tu és mais que bem-vindo, Senhor, aqui neste lugar. Abrimos os nossos corações. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração e quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei da Glória. Abrimos o nosso coração, que entre o Rei, que entre o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? O Senhor valente nas guerras. O salmista, quando escreveu esse salmo, ele narra o Rei da Glória,
voltando de uma batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E esse Senhor é o que peleja por você nas suas guerras. E esse Senhor é o que vai à frente nas suas batalhas, guerreando por você. E esse Rei da Glória está aqui neste lugar. Abra o seu coração, expanda o seu coração, pois a tamanha glória do Senhor vai inundar, vai preencher os espaços vazios. A glória do Senhor vai preencher as lacunas vazias. A presença do Senhor Jesus não vai fazer com que você se sinta só. A presença do Senhor vai te inundar, vai te inundar, vai te inundar, vai te inundar. Seja cheio da presença do Senhor. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, nós te damos, Senhor. Jesus, Jesus. Lindo, lindo. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Leva-nos à sala do trono. Queremos ir, queremos ir. Leva-nos. Queremos ver a tua face, Senhor Jesus. Queremos ver a tua glória. Leva-nos à sala do trono, Paizinho querido. Leva-nos à sala do trono, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, Pai. Ansiamos por mais de Ti. Ansiamos por mais de Ti, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Glorifique a Ele com os seus lábios. Tu és santo, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A Deise pede para avisar que tem um Fusion com um farol aceso. Não sei se está aqui a pessoa que é a dona, mas ela pediu para avisar. Um Fusion com farol aceso. Tem que apagar, senão vocês não vão embora. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. És Tu, Deus, a nossa única razão da nossa adoração, Senhor. Aleluia.
com quem te fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a dança em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo. Declare comigo: em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Somente Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és exaltado aqui. Você tem liberdade para abrir os seus lábios e glorificar o Senhor. Você tem liberdade aqui neste lugar de se expressar diante do Paizinho que te criou, que te formou, para louvor da glória dEle. Você tem a liberdade de se expressar, de ser grato ao amor do Senhor que é sobre a sua vida aqui nesta manhã e durante todos os dias. Tu és santo, Senhor Jesus. Não há outro digno de ser exaltado, glorificado, adorado. Somente Tu és. Nós adoramos a Ti, Senhor. A terra está cheia com a Tua glória. A terra está cheia com a Tua glória, magnitude e poder. Ei, Tu és santo, Paizinho querido. louvor. Amém.
ó grandioso Senhor. Grandioso Senhor. ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado nelas haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 24 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo, e por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Junto com os anjos, nós aqui na terra declaramos: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
nós nunca iremos nos cansar de dizer que o Senhor é todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós nunca iremos nos cansar de declarar com os nossos lábios a magnitude do Senhor, o teu amor e o teu poder. Na semana passada o Eduardo, ele fez uma videochamada comigo e ele falou: tia, eu posso ler uma coisa pra você? Eu falei: pode. Aí a tia babona aqui, né, já põe o fone já para ouvir o que ele tinha escrito. E o título do texto que ele colocou era Valor à Vida. Uma criança de 9 anos escrevendo um texto sobre o valor à vida. E ele lendo, e uma frase que me chamou a atenção no texto dele. Ele disse assim: Deus criou tantas coisas, dentre elas, Ele nos criou. Mas Ele nos criou não para acharmos um propósito. Ele nos criou para sermos um propósito. E aqui estamos nós, todos num só propósito. Todos numa só fé, num só amor, declarando: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Fomos criados para louvor da glória do Abba. Fomos criados para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Podei vos assentar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Você está feliz? Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor nessa manhã. A Ele que é digno de honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Louvado seja o teu nome, Deus. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Bendito é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Uma manhã mais fria, né? Mas eu espero que o teu coração esteja quente, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que seja o seu coração hoje brasa viva, um altar de brasas vivas, e que você receba nessa manhã aquilo que o Senhor tem separado para você, no nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra hoje, e ela está entre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a responsabilidade que atrai o propósito. A responsabilidade, nós somos responsáveis por aquilo que carregamos, e a responsabilidade atrai um propósito para as nossas vidas. Aí você pode perguntar assim: qual é o propósito, pastor? Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que é propósito. Bom, se você é casado, o seu casamento é um propósito, porque Deus não une apenas pessoas, Deus une propósito. Deus não juntou duas pessoas simplesmente por juntar, mas em cima disso, Ele tem um propósito. Então seu casamento é um propósito. Os seus filhos, eles são herança do Senhor, mas são um propósito. Tem algo de Deus preparado para a vida deles. Os juniores, está liberado para o culto deles. Então tem algo liberado para a vida dos seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, o Senhor tem preparado algo também grandioso e maravilhoso. Então se você entende o que é propósito, o seu casamento é um propósito no Senhor. Os seus filhos são um propósito para o Senhor. O seu trabalho, a sua profissão, a faculdade que você cursou, tudo isso é um propósito no Senhor, para que seja feito algo do Senhor através de você. Amém? Então se você não entende o que é propósito, você vai começar a entender agora. Pastor, eu não sou casado, mas você é filho. Há um propósito. Então para todos, oi irmã, paz. Então
para tudo há um propósito do Senhor. E Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos discorrer aqui um pouco, que a responsabilidade atrai o propósito, e antes do Senhor lhe dar algo, primeiro Ele vai te ensinar o que é responsabilidade. Deus não vai te dar uma ferramenta na qual você não sabe usar. Primeiro Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar, Ele vai ministrar na tua vida, através do Espírito Santo, coisas para que quando esse propósito tiver, quando você entender isso, você já aprendeu o que é sobre responsabilidade. E Gênesis capítulo 1, capítulo 2, na Bíblia, irmãos, não é a queda do homem. Nós estamos falando de uma natureza divina, não de uma natureza adâmica, porque o homem ainda não havia caído. Gênesis 3 conta a queda do homem. Mas Gênesis 1 e 2 fala daquilo que é divino. E ali nós temos o princípio da primeira menção. E o que é princípio da primeira menção? É quando nós ouvimos aquilo na palavra do Senhor pela primeira vez. Então em Gênesis capítulo 1, 2, Deus coloca princípios, coloca uma responsabilidade para que tudo que vier após isso, eu tenho que olhar para esses princípios. Deus deu a Adão 6 princípios, antes dele lhe dar um propósito. Às vezes você está falando, mas eu não tenho propósito, eu não vejo, Deus não age na minha vida, Deus isso, Deus aquilo, eu não entendo, eu não sei. Porque muitas vezes, o Senhor está ministrando responsabilidade. Deus Ele está te dando outras coisas, antes de te dar aquilo que você quer. E às vezes a gente não percebe isso. E aqui nós vamos entender muito bem isso. E em Gênesis 6... a responsabilidade aponta para um propósito. Mas antes de falarmos de Gênesis 6, eu quero, para você entender o exemplo, eu quero dar um exemplo de Saul e Davi. Todos sabem quem foi Saul e quem foi Davi. Os dois tiveram a mesma unção, foram ungidos pelo mesmo profeta e pelo mesmo propósito: ser rei de Israel. Os dois foram separados ou liberados por Deus um propósito na vida deles, e é o mesmo, a mesma unção, o mesmo profeta e o mesmo propósito. E o que acontece nessa situação? Aquilo que Deus dá na sua mão, irmãos, aquilo que Deus me dá, se eu não tiver o discernimento da responsabilidade daquilo que Ele me deu, de eu não assumir o papel e essa responsabilidade do cristianismo na minha vida, nós vamos ter problemas de relacionamento com Deus e de ver os seus propósitos se cumprindo em nossa vida. Olha para Saul, mesma unção, mesmo propósito e o mesmo profeta. E o que acontece com ele? Ele, na sua ansiedade, Saul, na sua ansiedade de resolver as coisas logo, ele parte para fazer algo segundo a sua vontade, não segundo o propósito divino, não segundo o propósito de Deus. Então ele começa a agir por conta própria, e ele é reprovado por Deus por isso. Quando nós tomamos a ansiedade e deixamos ela, nós vivemos dias de ansiedade, irmãos, porque não sabemos como que as coisas vão se definir, não tem vacina, até quando será isso? E a economia, vamos perder emprego, eu vou perder meu emprego, como é que vai ficar? Isso gera no ser humano, mas se eu não estiver em Cristo, eu começo a tomar posição, que isso vai me destruir lá na frente. Veja bem, Saul tomou uma posição fora da vontade de Deus, dentro da sua ansiedade de resolver as coisas logo, e quando ele tenta resolver as coisas logo, ele desagrada a Deus. Mesmo profeta, mesma unção e o mesmo propósito. Saul, ele morre porque não respeitou
aquilo que o Senhor deu a ele. E o que o Senhor deu a ele? A responsabilidade de ser rei sobre uma nação. Quando a gente não respeita, tem duas situações. Quando eu sou ansioso demais, eu começo a tomar decisões que eu nem penso no que eu estou fazendo. O resultado é que vai me dizer depois. A ansiedade me coloca num refém, a ansiedade me coloca escravo de eu ter que tomar uma decisão sempre. E muitas vezes essa decisão, ela é tomada de cabeça quente, ela é tomada de uma forma ímpita, e quando eu tomo a decisão, eu acho que eu resolvi as coisas. Porque Saul, quando ele tomou uma decisão, ele achou que as coisas estavam resolvidas, até que o profeta chega e fala: Deus não se agradou daquilo que você fez. Então muitas vezes nós tomamos posições, nós tomamos ações na qual o Senhor não falou nada, porque não respeitamos aquilo que Ele nos deu, e saímos tomando posições segundo a nossa vontade ou a nossa ansiedade. E o que acontece com Ele? Ou o que acontece conosco quando tomamos essa posição lá na frente? O resultado nunca será agradável, o resultado nunca vai ser bom quando tomamos essa atitude. Comparando o Saul com a ansiedade, muitas vezes nós somos assim, como Saul, ansiosos para resolver e tomar decisões, na qual Deus está falando assim: espera. Se tem uma coisa que você e eu devemos aprender sobre fruto do Espírito, é paciência, domínio próprio, para que eu não tome uma posição fora daquilo que o Senhor preparou para mim, e eu passo a ser irresponsável, porque veja bem, a responsabilidade de Saul era ser rei em Israel, mas a irresponsabilidade, por causa da sua ansiedade, fez com que ele tomasse decisões na qual ele foi reprovado. Irmão, se você anda ansioso por esses dias, calma, tenha paciência, espera no Senhor. Espera no Senhor, espera no Senhor, porque saber esperar é equilíbrio. Lembra de domingo passado a pastora falando sobre equilíbrio? É equilíbrio. Só que também, da mesma forma que nós somos muitas vezes ansiosos como Saul, muitas vezes nós também somos devagar ou quase dormindo, como o profeta Eli. Está vendo como é que ou a gente está muito lá na frente, ou a gente está muito lá atrás. A gente nunca está no centro da vontade de Deus. Ou eu estou correndo atrás da ansiedade, ou eu estou parado em algum lugar da minha vida lá atrás. Ou eu sou ansioso demais, ou eu estou parado demais. Eu estou em todos os lugares, menos na onde o Senhor quer que eu esteja, no centro da vontade dEle. E por isso Ele nos deu uma responsabilidade. E quando eu não entendo essa responsabilidade, ou eu estou lá na frente, ou eu estou muito lá atrás. Enquanto Saul estava querendo resolver tudo apressado, o sacerdote Eli dormia sentado, as coisas caindo na frente dele, desabando na cabeça dele, e ele na maior passividade. Pastor, mas o senhor não falou que a gente tem que ter paciência? Sim, mas saiba entender que você tem que estar no centro da vontade de Deus, não da sua vontade. Enquanto Saul estava doido fazendo as coisas, havia um sacerdote que dormia, e morreu dessa forma, sentado, cadeira caiu, ele acabou para ele. Então, ou eu estou lá na frente, ansioso com as coisas, ou eu estou lá atrás, parado. E esses dias, irmãos, eu comentei com algumas pessoas, inclusive com a pastora, eu tenho ficado preocupado, e eu estou preocupado com algumas coisas que estão acontecendo. As lives que nós fazemos é bom, ela edifica, é legal. Mas sabe o que me preocupa? É quando nós tomamos, porque quando você está lá na sua casa, você está assistindo, amém, irmão? Você está assistindo. Você não está participando, você está assistindo. E isso é preocupante. Porque um culto ao Senhor não é para ser assistido, é para ser participado, é para se envolver, é para se entregar. Então, o seu hábito define a sua habitação. A sua habitação define quem mora em você. Então, se eu estou numa igreja, se eu estou numa live, e eu vou usar aqui, eu sento lá, ligo, e eu estou lá assistindo, mas se aquilo não
não gera vida em mim. Eu sou apenas um mero espectador. Sabe qual é a minha preocupação? É quando os cultos voltarem e as igrejas estiverem cheias de espectadores, não de pessoas que querem entregar algo, não de pessoas que querem se render ao Senhor, mas de pessoas que querem apenas assistir uma live. É estranho, e isso não pode acontecer conosco. E para isso não acontecer conosco, irmãos, nós temos que seguir alguns princípios, e princípio é responsabilidade, porque a responsabilidade vai atrair um propósito para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus, irmãos. Então não seja mais um que esteja aqui nessa manhã assistindo ao culto, porque esse culto é um culto para você se entregar. É para você se prostrar, é um culto para você adorar o Rei dos Reis, é o Senhor. Não é uma forma de eu apenas assistir, mas se isso não estiver gerando vida, se isso não tiver o Espírito Santo ministrando nos seus corações, nós apenas estamos fazendo um número lá na live de uma curtida e alguma coisa, mas aquilo não traz vida para mim, e isso me preocupa. Porque essa não é a igreja de Cristo. Eu perguntei para a pastora, vamos tirar o Covid de lado? Vamos trocar o Covid por perseguição aos cristãos. Se no mundo todo, ao invés de você ver falar de Covid, fosse falado que os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, a minha pergunta para você é, você ainda estaria vivo hoje? Nós estaríamos vivos? Ou estaríamos escondidos no nosso sofá, num evangelho soft, aonde nós assistimos as coisas, fica aqui, porque lá fora estão matando todo mundo. E aí você vai à igreja primitiva, no princípio, aonde os pais e os filhos eram jogados numa arena. E sabe quem que morria primeiro na arena? Os filhos. Por que eles matavam os filhos primeiro? Porque estavam matando uma geração futura. E não só por isso, é para ver a dor de um pai sofrer, vendo o seu filho sendo destroçado por um leão, ouvindo os gritos do seu filho por socorro, e a seguinte questão era colocada: você nega? Ou você continua? Era assim que eles morriam. Troque o coronavírus, troque esse vírus por uma perseguição aos cristãos. No Brasil está tranquilo, mas tem países aí onde cristãos morrem o tempo todo. Então eu sou responsável por aquilo que eu carrego. E aquilo que eu carrego, ou eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu não posso estar como um Saul tão lá na frente, ou como o profeta Eli muito lá atrás, parado no tempo esperando alguma coisa acontecer. Não faça da sua casa uma casa de Eli, onde você senta e espera alguma coisa acontecer. Não, se envolva, se entregue lá na sua casa, na sua vida. Porque aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 1, 2, e você vai entender isso, o princípio não estava dentro de um templo, o princípio estava dentro de um homem, e esse homem gerando uma família. Amém? Voltando para o texto, Gênesis 1, 26. Palavras do Senhor: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E como era essa trindade? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está falando de relacionamento. Deus cria o homem e diz, assim como nós, Pai, Filho e Espírito Santo, nos relacionamos em comunhão, em amor, façamos o homem, para que o homem tenha acesso a Deus, e Deus fale com o homem. Há um relacionamento. O primeiro princípio, a primeira coisa que Deus ensina para Adão, antes dele lhe dar um propósito, é a responsabilidade do relacionamento. Você tem falado com Deus? A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, a viração do dia é entre 5 e 6 horas da tarde, é quando está acabando o dia do trabalho. E a Bíblia fala que
Deus ele se apresentava, era Deus que ia à procura de Adão para se relacionar, porque Deus cria o homem, Deus criou você, Deus me criou para o relacionamento, primeiramente com o Senhor, e segundo com o nosso próximo. Então Deus ele ensina a Adão o princípio da responsabilidade. Adão, aonde você está? E todos os dias o Senhor ia se relacionar com Adão. Assim como eles tinham um relacionamento na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim o homem foi criado para isso. E a primeira responsabilidade que Deus dá a Adão é: Adão, não deixe de falar comigo. Deus inicia, princípio da primeira menção, é quando você ouve aquilo pela primeira vez na Bíblia. E eu não estou falando da queda do homem, eu estou falando antes da queda. Então é um princípio gerado no céu, dentro do céu, para a minha vida e para a sua vida, amém, irmãos? Então esse princípio não foi para Adão, mas foi para a raça humana, foi para mim e para você. Então ele fala para Adão como ele fala para mim e para você: não perca, não deixe de se relacionar comigo. Eu estou à porta e bato, abra, porque eu estou batendo. Fale, eu ouço, converse, tenha um diálogo, se entrega. É isso que Deus está falando. E ele não está falando que isso tem que ser apenas num culto, mas é no dia a dia, porque na viração do dia, todos os dias, o Senhor tinha um relacionamento com Adão. E agora não adianta falar que é por falta de tempo, porque antes nós dizíamos que não tinha tempo, e Deus veio e mostrou que o problema não é a falta de tempo, é a falta de fome e sede pela presença dEle. E tudo que Ele está querendo é que a gente volte ao princípio. Gênesis é princípio, princípio da primeira menção, 1 e 2, não era a queda do homem, e Deus está falando para mim e para você: volte a se relacionar comigo, volte a ter fome e sede pela minha presença, todos os dias, amém? Segundo, Gênesis 1:28, Deus fala sobre governo, Ele fala sobre trabalho. Ele diz assim: Deus os abençoe e disse: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam sobre a terra. Deus está mostrando para o homem o seguinte: governe, e governo quer dizer trabalho. Lembra que eu falei que se você não entende o que é propósito, sua família é um propósito, amém? Seu casamento é um propósito, seus filhos é um propósito, seu trabalho é um propósito, suas finanças são um propósito, sua faculdade é um propósito. Tudo que o Senhor põe na tua mão, Ele põe para um propósito. Seu namoro, seu noivado. Aí Deus, o segundo item que Deus dá como responsabilidade a Adão, fala: Adão, tem que trabalhar. Agora eu vou te perguntar, família é uma bênção? Sim ou não? Mas não dá trabalho? Família não dá trabalho, irmãos? É uma bênção. Mas eu não estou falando trabalho no sentido pejorativo. Eu estou falando que assim, você tem que trabalhar a sua família todos os dias. E o que é trabalhar? Relacionamento. Trabalhar, corrigir. Não é por aí, não faça isso. Então Deus, no segundo princípio de responsabilidade que Deus dá a Adão é: Adão, governe, a partir da sua casa, governe, estou te dando trabalho, porque governar é trabalhar, governar é você se dedicar. Então o casamento dá trabalho? Dá trabalho. Os filhos são bênçãos ou não são? Você que é papai e mamãe aqui, os filhos não são bênçãos? Mas não dá trabalho? Porque você está trabalhando para quê? Se eles são pequenos ainda, como a minha filha, nós estamos trabalhando para dar uma melhor educação a eles. Se eles já estão numa idade adulta, nós estamos trabalhando para que eles tenham um futuro, ou um casamento, ou uma profissão que seja adequada e que seja abençoadora para ele. Dá trabalho. O trabalho não é pejorativo, irmãos. O trabalho dignifica o homem, amém? Então não entenda que esse dar trabalho é um problema, não. O Senhor está mostrando para Adão, o segundo princípio que Deus dá a Adão é: Adão, governe, trabalhe sobre aquilo que eu te dei. Deus te deu uma família? Então trabalhe sobre a vida deles. Deus te deu filhos? Trabalhe sobre a vida deles. Filho não dá trabalho, mas é nós que trabalhamos na vida deles, através do Senhor.
O seu emprego é uma bênção, glória a Deus, mas não dá trabalho? Você que, se tal, não sei, mas que estava cursando uma faculdade. Faculdade é uma bênção, é uma profissão, amém, irmão? Glória a Deus. Mas não dá trabalho? Só de pensar no TCC já, Senhor amado. É bênção, mas dá trabalho. Tem que estudar. Tem que sair do trabalho e ir direto para a faculdade. O meu cunhado, quando ele estava na faculdade, ele fazia em Mogi. Ele saía da Embraer, passava direto, ia para Mogi, chegava em casa quase de madrugada, no outro dia cedo já estava indo para a Embraer de novo, e todos os dias, Embraer, Mogi, para se tornar um engenheiro. Deu trabalho, deu, mas é engenheiro. Mas deu trabalho. Então a segunda coisa que Deus está ensinando para mim e para você, olha, aquilo que eu te dei, não reclame, porque você tem que trabalhar. Governo é trabalho, irmãos. Amém? Você está me entendendo? Aquilo que o Senhor está dando nas tuas mãos, aquilo que Ele já te deu. Mas o que Ele me deu? Família, filhos, casa, emprego, uma igreja. Se você faz parte de uma igreja, você não está ali à toa, é por um propósito. E eu só vou entender esse propósito se eu entender a responsabilidade que é me dada. Então Deus olha para Adão e fala assim: trabalhe, seja responsável por aquilo que eu te dei. Trabalhe para que os seus filhos não se percam. Trabalhe para que o seu casamento não seja destruído. Trabalhe para que a sua vida financeira não vá para o ralo. Trabalhe, mas dentro de um princípio. Não é na ansiedade e não é parado. Não é correndo como Saul, querendo fazer tudo apressadamente para satisfazer o negócio, ou como Eli parado no tempo, esperando as coisas, e o mundo desabando na cabeça dele, e ele lá, vida, ó dia. Não é lá e nem lá, é aqui, no centro da vontade de Deus, amém? Terceiro, morada. Gênesis 2:15, Deus coloca um homem em uma habitação. Essa habitação é um jardim. E em Efésios, a palavra do Senhor em Efésios diz que nós somos uma morada para o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos uma morada para o Espírito. Então Deus está falando com Adão, porque Deus pega Adão e coloca ele no Éden, em um jardim, a habitação. Aqui ele está falando de duas habitações. A nossa habitação física, casa. Deus te colocou numa casa e está falando para você: seja responsável por você e por aqueles que estão lá dentro. Mas ele também aponta para uma casa que lá em Efésios diz que nós somos morada do Espírito Santo. Então ele está falando sobre a sua vida com Deus. Você, Efésios diz, Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Sabe o que Paulo está falando? Olha, seja responsável por aquele que mora dentro de você. Porque você não entendeu o princípio dessa responsabilidade. Ou eu vou estar como Saul, ou eu vou estar como Eli, perdidaço, mas nunca no centro da vontade de Deus. E o Senhor coloca uma morada para Adão. E hoje nós somos esse jardim, amém, irmãos? Ele coloca Adão, no princípio, dentro de um jardim e fala: a sua casa. Mas hoje nós somos o jardim, nossa vida, nosso coração é o jardim do Senhor. Por isso, o primeiro princípio é relacionamento, porque tem alguém morando dentro de você. E se Jesus em Apocalipse fala que bata a porta, é porque alguém colocou para fora. Amém? Alguém está colocando ele para fora. Nos evangelhos você vê Jesus entrando nas casas, você vê Jesus curando pessoas nas casas, você vê Jesus se envolvendo com pessoas em casa, dormindo na casa de pessoas, comendo na casa de pessoas. Você vê ele dentro das casas. Em Apocalipse você vê ele fora, batendo a porta. Alguém colocou Jesus para fora dessa habitação. Voltemos ao princípio, Gênesis. A sua casa física, irmãos, a casa onde o Senhor te deu, aonde você mora, aonde você tem filhos, você tem seu marido, ou enfim, você tem lá uma vida diária. Deus está falando assim: olha para a sua casa. O que está acontecendo aí dentro? E nesse período a gente vê muita coisa ruim acontecendo.
gente está tão habituado a ficar fora de casa, que quando a gente chega em casa, fala, tem um estranho aqui dentro, eu não sei quem é. Tem um cara que é meu marido, eu não sei quem ele é. Eu tenho 2 filhos aqui dentro, que eu não sei quem são. Não conheço. E por quê? Porque a gente está tão na correria do dia a dia, nas coisas, que a gente não observa dentro da nossa casa. E Deus está trazendo Gênesis de volta para nós e falando, olha, o princípio começa em você, começa dentro da sua casa. Não é num templo, mas é dentro da sua casa. Aqui Deus está falando com o homem e está instituindo um propósito da vida do homem. Mas antes dele dar algo a você, Ele vai te ensinar sobre responsabilidade. E se Ele te deu uma casa, se Ele te deu uma família, se Ele tem dado coisas a você, Ele está falando para você, torne-se responsável por aquilo que eu te dei, a começar pela habitação que você é do Espírito Santo de Deus. E depois dele dar uma morada ao Adão, ele dá o 5º princípio, 4º princípio a Adão, Gênesis 2:15 também, cuidar. Ele te coloca dentro de uma casa e fala, agora cuida. Ele fala que você é morada do Espírito Santo, mas ele está falando, cuida. Cuide para que ninguém entre, ninguém se intrometa, ninguém atrapalhe o meu relacionamento contigo. Adão era direto. Adão falava com Deus e Deus falava com Adão diretamente. A casa de Adão, o jardim, tinha livre acesso a Deus e Deus tinha livre acesso. Deus tem livre acesso à sua casa, irmãos. Deus, Ele tem livre acesso a todos os quartos cômodos da sua casa. Entenda, a sua habitação, a sua casa, ela tem divisórias, sim? Tem paredes que dividem ambientes. Sala é separada da cozinha, que é separada do quarto, que é separada do banheiro, amém? Toda casa tem essas divisas. Até aí tudo bem. Mas não deixe que essas divisas sejam em termos de relacionamento. Brigou, vai para outro quarto que eu vou para esse quarto. Dorme no sofá que eu vou dormir na cama. Que a sua casa não seja uma divisão. Os ambientes são divididos, mas os seus sentimentos, as suas emoções e o seu relacionamento com quem está lá dentro não pode ser dividido. Tem que ser compartilhado. Amém, irmãos? E a gente está vendo tudo isso em Adão e Deus falando, antes de eu te dar um propósito, eu vou te ensinar a ser responsável. Antes de eu te dar algo, você tem que aprender a ser responsável por aquilo que eu te dei. Então no quarto ele fala, cuidar. Cuida da sua vida com Deus, irmãos, primeiramente. Lembre-se, o primeiro princípio é relacionamento. Não deixe que pandemia, vírus, más notícias, situações ruins te afastem da presença de Deus. E eu não estou falando de um culto num domingo de manhã, eu estou falando no dia a dia dentro da sua casa, ou quando você chega do serviço, ou quando você está lá na sua casa. É disso que Deus está falando, de ter a sua casa como um ambiente de adoração a Ele, de não ter divisa entre sentimentos e emoções, mas que haja a comunhão, haja a impartição, haja a entrega, haja dentro da sua casa, porque o princípio Deus colocou o Adão dentro de uma casa, dentro de um Éden, dentro de um jardim. E Ele te colocou dentro de uma casa física e falou, seja responsável por aquilo que eu te dei. Seja responsável pelo seu casamento, seja responsável pelos seus filhos, seja responsável pela sua vida financeira, seja responsável por tudo que começa aí dentro. E tudo que começa aí dentro tem que começar em Cristo. Porque senão não começa da maneira certa. Então o quarto item ele fala, cuide. Cuide da sua vida com Deus, irmãos. Não seja apenas um espectador. Quando você estiver de boa lá na sua casa, meio tranquilão, se não tiver ninguém, vai lá, fecha a porta, liga um som lá, uma adoração e extravasa, adora, cante, tenha fome e sede da presença dele, irmãos, faça cânticos, escreva, leia a palavra, mas tenha momentos de intimidade, porque Deus colocou o homem dentro de um jardim, mas dizendo ao homem, olha, o primeiro princípio é eu e você.
Não é você e as coisas, não é você e as demais coisas, é você e o reino primeiramente. Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas às vezes não saem como a gente quer? Porque muitas vezes eu estou como um Saul, estou lá na frente fazendo um monte de coisa segundo a minha vontade e não a vontade de Deus. Ou eu estou como o profeta Eli, sentado, vendo tudo desabar na minha frente e não tomo nenhuma posição. Por que as coisas não dão certo? Porque eu nunca estou no centro da vontade de Deus. E por que eu não estou no centro da vontade de Deus? Porque Deus está liberando responsabilidade. E muitas vezes a gente fala, eu não quero essa responsabilidade sobre mim. Quinto item, falta mais um depois e já vamos orar. Gênesis 2,15 também, e o Senhor fala sobre cultivar. Cultivar, o significado da palavra cultivar, ou cultivo, significa preparar a terra. Preparar a terra. Deus, Ele fala para o homem, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide daquilo que eu te dei. Mas em seguida Ele fala cultivar. Cultivar é preparar a terra. Prepare a sua família para viver o melhor de Deus nessa terra, irmãos, amém? Prepare a terra, prepare o seu coração, prepare o seu casamento, para que o seu casamento viva o melhor de Deus nessa terra. Prepare a vida dos seus filhos, para que eles vivam o melhor de Deus nessa terra. Prepare a sua casa, para que a sua casa seja pessoas notáveis, como fala em Salmos 16,3, porque o Senhor chama de notável aos fiéis da terra, e o prazer do Senhor está todo nele. Então chame, olhe para a sua casa e declare que ela é notável aos olhos do Senhor. Prepare a terra, irmãos, para você viver o sobrenatural. Prepare a terra para você ter experiências incríveis com Deus. Prepare a terra para que você não sente e fique observando, assistindo as coisas acontecer, mas faça parte daquilo que está acontecendo. Então prepare a terra, prepare o seu coração, prepare o teu espírito, prepare a sua vida para receber aquilo que o Senhor está querendo liberar, e muito mais o Senhor tem para liberar. Mas muitas vezes, por estarmos muito lá na frente ou muito lá atrás, não recebemos. Porque nós estamos lá ou estamos lá atrás, mas nunca aqui, na presença de Deus. Cultivar é preparar a terra, para que você receba algo incrível da parte de Deus, para que você tenha experiências incríveis na presença do Senhor. E você não pode achar que isso vai acontecer apenas num culto de manhã ou de noite. Deus, Ele mostra para Adão, e Adão tem as maiores experiências dele, não é dentro de uma igreja, mas dentro da sua casa. Quais são as suas experiências com Deus dentro da sua casa? Com a sua família? Quais são as experiências? O que Deus tem falado com você nesse tempo? O que Deus tem revelado a você? Porque assim como Ele se revelava e se apresentava a Adão, Adão representa a raça humana. Assim como Ele se apresentava a Adão, assim como Ele se revelava a Adão, Ele quer se revelar a mim e a você também, irmãos. Prepare a terra. Prepare a terra para que o seu casamento não se torne uma instituição falida, mas uma instituição divina. E último, o sexto princípio, Gênesis 2,16, e Deus fala ao homem, não coma da árvore, não coma dessa árvore. O sexto princípio é obediência. Deus, Ele começa com o primeiro princípio, relacionamento, e o último princípio Ele fecha com obediência. Porque sem a obediência, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que o Senhor ensinou a Adão, se ele não seguisse, se não obedecesse, ia cair por terra. Antes de Deus dar alguma coisa a você, Ele vai te ensinar sobre responsabilidade. E a responsabilidade atrai o propósito. Qual é o meu propósito, Senhor? Primeiro, seja responsável. E o Senhor vai atrair, vai levar até você, vai colocar em você um propósito eterno. Adão, não coma das outras árvores, você pode comer todas, mas dessa aqui você não come. Ele começa com um princípio de relacionamento e termina com um princípio de obediência. Se a gente não for obediente, olha o que 1 Samuel diz sobre obediência. 1 Samuel 15:22 diz assim: acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra? A obediência
é melhor que o sacrifício. Porque tem muita gente se sacrificando, porque tem muita situação sendo sacrificada, porque está como Saul, ou está como Eli, nunca sempre na vontade de Deus, na responsabilidade. E Samuel está dizendo assim, melhor é obedecer do que sacrificar. E quando você lê a Bíblia, por várias passagens, você vê pessoas sacrificando. Por quê? Porque não obedecem. A obediência é um princípio estipulado no céu, irmãos. Gênesis 1 e 2 não fala da queda do homem. Fala de uma instituição divina para a raça humana. E ele está falando para Adão, Adão, antes de eu te dar um propósito, eu vou te ensinar 6 coisas, para que tudo vá bem na sua vida. E que mesmo que nos dias maus, nos dias difíceis, que você não estiver bem, siga esses princípios, e você vai vencer em nome de Jesus. O 6º é a obediência. Não coma dessa árvore, faça tudo, coma de tudo. A obediência é o equilíbrio para que eu e você se mantenha nos princípios do Senhor. E que como eu tenho obtido equilíbrio, como eu vou obter esse equilíbrio? Como que eu tenho o equilíbrio? Primeiro, relacionamento. E por último, a obediência. Não seja uma pessoa desequilibrada. O equilíbrio está entre o relacionamento e a obediência. Quando vocês têm esses princípios, você está dentro do equilíbrio da vontade de Deus. Se coloca de pé no teu lugar. Então, quando o Senhor ensina esses 6 princípios a Adão, ele libera o propósito. As próximas palavras do Senhor Deus para a Trindade de novo não é bom que o homem viva só. Mais uma vez, no princípio Deus fala com a Trindade, façamos o homem nossa imagem e semelhança. E no encerramento, quando ele ensina o homem os 6 princípios sobre responsabilidade, ele de novo fala com a Trindade. Ele olha para a Trindade e fala, não é bom que o homem viva só. A partir daí, o Senhor dá a Adão um propósito, chamado família. Tudo começa dentro da sua casa. Mas antes de começar na tua casa física, começa na sua casa espiritual, a sua habitação. A partir de você, as coisas começam a acontecer. Quando eu estou no centro da vontade de Deus. Porque se eu estiver muito lá na frente, ansioso, ou muito lá atrás, preso ao passado, depressivo, nada acontece nesses lugares. Você está travado, porque você nunca está no centro da vontade de Deus. Deus só libera um propósito para a vida de Adão. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E Adão diz depois, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E depois se completa a palavra, ambos serão uma só carne. Deus só libera algo para a vida de Adão, depois que ensina a Adão a responsabilidade daquilo que ele carrega. Às vezes, irmãos, e eu quero que você curve a tua cabeça agora, feche os teus olhos. Às vezes existem coisas que você vem pedindo ao Senhor. Tem coisas que você vem orando e clamando ao Senhor, e às vezes são coisas até básicas, simples. Coisas que qualquer pessoa recebe. Coisas do dia a dia. Mas você não recebe, você não vê isso acontecer. E às vezes a gente questiona Deus, por que Deus comigo não acontece? Acontece com o meu vizinho de cima, de baixo, da frente, acontece com o irmão, com a irmã, acontece com a casa de um, com a casa de outro, mas por que na minha casa não acontece? Aí Deus nos leva lá no princípio de Gênesis, ele fala, antes de eu liberar um propósito sobre a tua vida, eu estou colocando sobre a sua vida responsabilidade, e a responsabilidade
é somente ela que vai atrair o propósito para a sua vida e para aquilo que o Senhor quer através de você executar. Vamos orar. Pai, nessa manhã, nesse domingo, que os princípios como relacionamento, governo, morada, cuidar, cultivar e obedecer, seja isso aos nossos olhos e firmados em nossos corações. Escreva isso em nossos corações, Espírito Santo, nessa manhã. Escreva isso em nossas vidas, porque foi a partir daí, dentro de um princípio celestial, não havia queda, não era a natureza adâmica ainda que impunha as coisas, mas era o próprio Deus, as coisas celestiais e divinas, e dentro desse padrão celestial, dentro desse padrão divino, Deus libera 6 palavras a Adão, e Adão representa a humanidade, então Ele libera essas palavras dos céus, para a minha vida e para a sua vida. Então crave elas no seu coração, guarde elas em sua vida. O primeiro, não deixe de se relacionar com Deus. Ele é o princípio de todas as coisas, através dele são todas as coisas. O segundo, que haja trabalho, que aquilo que o Senhor já colocou na tua mão, eu sei que vai dar trabalho, mas é para você trabalhar em cima disso, não é para você se acomodar, não é para você se cansar, não é para você desistir, mas é para você continuar trabalhando. O Senhor te colocou numa morada, e Ele fala sobre uma morada espiritual, porque nós somos a habitação do Espírito. Então entenda que dentro de você, você é uma habitação, você é responsável por aquilo que você carrega, e dentro de você, nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo de Deus. Então entregue isso, entenda isso, e viva isso, porque Ele também vai te dar o sentido de cuidar, e que as paredes da sua casa sejam apenas para separar ambientes, mas não emoções e relacionamentos. E Ele vai te ensinar a cultivar. Cultivar é preparar a terra. Senhor, prepara a terra na minha casa, prepara a terra na casa desse irmão, prepare a terra para que você viva como homens notáveis, como mulheres notáveis, como famílias notáveis nessa terra. Assim diz em Salmos 16:3, que assim seja, isso se cumpra na sua vida, isso se cumpra na sua casa, que seja uma promessa sendo realizada na tua vida, que a minha casa seja notável aos olhos do homem, que a minha casa, porque na minha casa, a primeira habitação que existe é a de Deus, porque lá não se perdeu o princípio do relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para assistir, mas nós estamos aqui para entregar algo. Estamos aqui para entregar, Senhor, a nossa vida, a nossa casa. Crava em nós, guarda em nós essas responsabilidades, antes de liberar o propósito. Não nos permita ser ansiosos e tomando decisões conforme queremos, mas não nos permita ser ou viver um evangelho soft, sentado no sofá da casa, e achando que isso está bom demais. Desperta em nós, Senhor, desperta em nós, desperta na tua igreja, desperta no teu povo, a fome e a sede de continuar sendo vivo, de continuar estando no centro da tua vontade. Desperta em nós, desperta nos filhos, desperta nos casais, desperta na família, o desejo de estar no centro da tua vontade, Deus. Porque o primeiro princípio é relacionar e o último é obedecer. E que eu me relacione tanto com o Senhor, que eu possa sempre me encontrar no centro da tua vontade e do teu querer, em obediência. Assim nessa manhã nós oramos, assim nós cremos, e assim profetizamos sobre cada lar, sobre cada irmão, cada irmã, cada casal, cada filho e cada filha, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia. Receba na tua casa, receba na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Te damos graças, Senhor, por este ensinamento. Que possamos andar sobre essa palavra, que possamos andar sobre esta responsabilidade. Esses 6 princípios que o Senhor ensina ao homem ainda na área celestial, sem ser na queda, porque a partir da queda do homem, é porque o homem deixou de cumprir esse princípio, e aí fala sobre a queda de Adão, e
toda a humanidade cai. Mas nós não estamos debaixo de uma natureza adâmica, mas a nossa natureza é em Cristo Jesus, aquele que veio, viveu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e é pela natureza de Cristo que caminhamos sobre a face da terra. Por isso, Deus, abençoe cada família, cada pai, mãe, a todos os irmãos, a todos os trabalhadores, que possamos ter um domingo abençoado. Leva-nos em paz, assim como em paz o Senhor nos trouxe nesta manhã, para celebrarmos a tua vida, a tua presença, a graça e a alegria de estar em comunhão com os irmãos. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba a bênção apostólica e vamos em paz. Que o grande amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, assim seja hoje, todos os dias em nossas vidas. Amém. Um bom dia a todos. Deus abençoe.